Fala, meus amigos, muito boa tarde. Bom tê-los aqui no 12 em Campo. Hoje eu não estou passando para falar as últimas do Timão, como faço todos os dias, mas e sim para fazer uma análise sobre o que vimos ontem na Neoquímica Arena, ou sobre o que não vimos. Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 2-0 de forma absolutamente justa, merecida, porque um time entrou em campo para vencer e o outro para fazer um jogo. Esse time que entrou para fazer um jogo é o nosso Corinthians. Poucas vezes na história do Corinthians se viu um time tão apático, um time tão sem criatividade e, sobretudo, um time sem alma, um time sem garra, um time sem competitividade. O Corinthians, infelizmente, a realidade é dura, mas o Corinthians não assusta ninguém. O Flamengo jogou como se estivesse em casa, mesmo com 46 mil torcedores empurrando o time em campo. Um bando de loucos na arquibancada, empurrando um bando de jogadores incompetentes dentro de campo. O Corinthians não mereceu a vitória, não mereceu nem um empate. A derrota foi justa, foi doída para nós torcedores, mas ela foi justa, foi merecida, porque foi um time sem competitividade, um time sem alma, um time sem garra, um time sem vibração. E essas são características marcantes num clube da tradição, da importância que é o Corinthians. Poucas vezes vimos isso dentro de campo. Dentro de casa, um time ser tão dominado. O Flamengo jogou como se estivesse no Maracanã. Para avançar, repito, o Corinthians precisa de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis ou 3 gols para levar a vaga e chegar à semifinal. O que, convenhamos, é praticamente impossível. Não dá para pensar em vitória com jogadores tão sem criatividade e sem comprometimento. Os principais jogadores do Corinthians para essa temporada estão fora. Paulinho, por lesão. O William, que também tem lesões constantes, normalmente em jogos importantes e decisivos. O Renato Augusto, que não conseguiu se recuperar e nem se recupera, e muitos acham que também não faria diferença. Então o Corinthians vai a campo com o que tem, e o que tem é visível que não é time para ser campeão de uma competição como a Libertadores da América. Um levantamento feito pela jornalista, só para dar o crédito certo, Maiara Munhoz, do portal Meu Timão, mostra os números do Vitor Pereira em partidas decisivas. Foram 10 partidas decisivas, tanto pelo Campeonato Paulista, quanto Copa do Brasil, quanto Libertadores. Ele tem um aproveitamento de 33%. São 4 derrotas, 4 empates e somente 2 vitórias. Em partidas decisivas. Muito pouco. Né? E muita gente acha que ele é o melhor treinador da história do Corinthians, que é melhor que o Tite. Ele não é melhor que o Carille. Ah, mas o Corinthians não tem elenco, não tem jogadores. Realmente o Corinthians não tem elenco. Quando ele olha para o banco de reservas, ele tem Rony, ele tem Xavier. E não dá para ganhar jogo olhando para o banco de reservas com jogadores, e nada contra o Rony aqui, nem contra o Xavier. Mas são jogadores que não têm a capacidade de reverter um placar. Não têm capacidade para virar um jogo. Dentro da Libertadores, eu fiz um levantamento e esses números são ainda mais preocupantes. São 9 partidas na Libertadores esse ano. Somente 2 vitórias. É muito pouco para uma equipe que almeja um título tão importante e tão difícil como é a Libertadores. São 5 gols marcados. São 6 gols sofridos. O time empata muito em partidas de Libertadores. Então, uma equipe que tem esse aproveitamento em Copa Libertadores da América não tem condições de vencer a competição. Não pode ser campeã. O Corinthians precisa passar por uma grande avaliação de contratações, de rever jogadores, de salários astronômicos, de ídolos badalados que infelizmente não deram resposta. O Corinthians precisa ser reavaliado nesse sentido.
E aí, claro, é um papel da direção, é um papel da diretoria do Corinthians fazer isso. Mesmo com jogadores sem qualidade, mesmo sem jogadores sem competitividade, era e se esperava um pouco mais desse time. Era um time para entrar em campo e lutar. Poderia ter perdido? Poderia, porque enfrentou uma equipe qualificada e de grandes jogadores. Mas perder competindo, perder lutando, perder brigando. O Corinthians não assustou o Flamengo. O Corinthians foi assustado pelo Flamengo. O Santos, goleiro do Flamengo, não deu rebote em uma bola. Jogou de forma absoluta, tranquila. Enquanto o Cássio teve que se virar para evitar um placar maior. E se não fosse o Cássio, mais uma vez, a vergonha seria ainda maior. Esse é o Corinthians que estamos vendo, estamos acompanhando, é o Corinthians de 2022. Um Corinthians que não assusta os seus adversários e que agora tem três competições, está vivo no Brasileiro, é o segundo colocado, mas tem que fazer 3 gols para eliminar o Atlético Goianiense na Copa do Brasil e 3 gols para eliminar o Flamengo no Maracanã. Convenhamos, é uma missão quase impossível, levando-se em consideração que das 4 partidas que fez contra o Atlético Goianiense, jogando em casa, na Neoquímica Arena, não marcou um gol. Um gol sequer. Das 4 partidas, perdeu 3 para o Atlético jogando em casa. Empatou uma. Repito, não marcou um gol jogando em casa contra o Atlético Goianiense. Dá para ter esperança? No futebol a gente sempre tem que ter. No futebol a gente tem que acreditar sempre. Mas os números mostram que cada vez mais o Corinthians fica longe dessas competições, longe dessas conquistas, que até pouco tempo atrás nós dizíamos, é muito próximo a conquista de uma Copa do Brasil. Mas não, a Copa do Brasil também está tão distante quanto a Libertadores nesse momento, pelos resultados e, sobretudo, pelo desempenho. O desempenho do Corinthians não é desempenho de vencedor, não é desempenho de time campeão. Infelizmente, é duro falar isso como torcedor, mas, sobretudo, como jornalista, eu preciso fazer esse tipo de análise. Resta o Campeonato Brasileiro e ficar ali entre os 4. Ganhar o título? Não sei se consegue. Não sei se consegue. Mas ficar entre os 4, tentar uma vaga para a Libertadores do ano que vem, já é um grande lucro para esse elenco limitado, fraco, sem competitividade, sem alma, sem espírito e sem a raça, características da equipe do Corinthians. Vamos falar mais sobre isso hoje, às 9 da noite, aqui no 12 em Campo, na nossa já tradicional live, que você sempre acompanha. Muito obrigado por escolherem aqui o 12 em Campo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e te espero às 9 da noite. Valeu, meus amigos. Uma ótima tarde a todos e até mais tarde. Valeu. Tchau, tchau.